Ao final do culto, ainda entregaremos certificados dos batismos e entregaremos também nossas ofertas e os nossos dízimos. Lucas capítulo 20. Um testemunho que impacta céus e terra. Lucas 20, versículo 1, leio para a congregação. Ou lemos em congregação. Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e lhes perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu esta autoridade? Ele respondeu: eu também lhes farei uma pergunta. Digam-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos é dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão de que João era um profeta. Por isso responderam: não sabemos de onde era. Não sabemos de onde o batismo de João veio. Disse então Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Oremos mais uma vez. Querido Senhor, nós cremos que quando a Tua palavra é lida, especialmente lida na congregação, isso faz uma oportunidade especial para o Teu Santo Espírito. A Tua palavra diz: ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Nós cremos, Senhor, que quando meditamos juntos na Tua palavra, nós recebemos uma porção especial de Ti, da Tua vontade para a nossa vida, porque o Senhor fala conosco. Certamente fala conosco no nosso íntimo, nas nossas conversas particulares e secretas, mas o Senhor fala conosco na congregação, enquanto estamos juntos, uns ao lado dos outros, meditando na Tua palavra. Este é o momento que nós nos congregamos para isto, para ouvirmos juntos o Senhor aquecendo os nossos corações. É assim que posicionamos-nos, ó Deus, diante de Ti. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Sentem-se, por favor. O testemunho de João Batista causou um grande impacto. A vida dele causou um grande impacto. Um homem que não fez, Daniel, nenhum milagre. Não tem registro que ele tenha feito nenhum milagre. Mas poderoso foi o testemunho dele. Jesus usa a vida de João para confrontar os seus opositores. E Jesus tinha para com João uma imagem a melhor possível. Como eu gostaria que Jesus pensasse de mim como pensava de João. João agradou a Jesus desde o ventre. Foi separado para o louvor de Deus. João tinha uma imagem bem clara sobre si mesmo. Ele não achava o guru, o bambambam. Ele sabia quem ele era. Eu não sou o Cristo, ele dizia. João sabia que tinha uma missão muito clara. A vida dele era para apontar o Cristo. Para dizer: lá está Jesus, este é Jesus, eu não sou ele, ele é Jesus. Ele sabia que o propósito da vida dele era mostrar Jesus ao mundo. João tinha um coração desapegado, ele não estava construindo um impériozinho. Quando soube que os discípulos dele, da igreja dele, estavam deixando o seu ministério e passando a seguir o ministério de Jesus, João disse: está tudo bem, é assim mesmo que tem que ser, que ele cresça e eu diminua. Meus irmãos, cada um de nós
A Milena, o Thomas, o Elias, que hoje foram batizados, os que foram batizados antes, os que vão ser batizados agora, nós que fomos batizados, Dona Edna que foi batizada 3 séculos atrás, todos nós somos feitos, moldados por Deus, para sermos mostrados. Já imaginou que Deus está moldando você para mostrar você? Este é o problema do testemunho da igreja, de muitos que se chamam seguidores de Jesus hoje. Um testemunho que não impacta, porque um testemunho de palavras. Eu sou crente em Jesus. Quando o IBGE chega na sua casa, aí o que você é? Eu sou crente em Jesus. Mas um testemunho de palavras não tem vida para sustentar e, portanto, para impactar. E quando o nosso testemunho não impacta os homens, os que moram conosco, os que convivem conosco, muito menos tem poder para impactar os céus. Mas o nosso testemunho não é feito só para impactar a homens, mas para impactar os céus. E de longe que João, que nós estamos usando aqui, é único. Hebreus vai dizer que há uma nuvem de testemunhas. E começa a enumerar alguns homens de fé. E depois diz, não tem como listar. Às vezes achamos que são poucos, porque muitos estão dando um mau testemunho, ou um testemunho que causa nem ira e nem admiração para com as coisas do Senhor, mas indiferença. A gente pensa então que está tudo assim. Não, o Senhor tem muitos que Ele está usando para impactar. Elias achava também que estava sozinho, só ele tinha vida de testemunho. E Deus disse, não, mesmo nesse momento que ninguém está se confessando crente em Deus, eu guardei 7.000 que não se curvaram diante do falso Deus Baal. Então são muitos que nós temos na Bíblia, na história e ao nosso redor. Queira o Senhor que a minha vida também, a sua vida também seja ou ofereça um testemunho que impacte céus e terra. Estão lembrados de Daniel? Daniel é chamado de amigo. Daniel tinha decidido no coração não se contaminar com as coisas deste mundo. E ele tinha uma rotina de oração. 3 vezes ao dia ele parava tudo para orar. Causou irritação aos homens e causou irritação nas regiões celestiais. Estão lembrados? Que os anjos estavam lá com aquela confusão lá, por conta de Daniel, muito provavelmente, muito certamente. Vocês conhecem a vida daqueles meninos, Sadraque, Mesaque e Abidnego? Meninos, jovenzinhos, confrontaram lá o padrão daquele mundo, né? O que governava a política, o judiciário, a educação, a economia, aquele sistema. Ele confrontou. Eles fizeram desobediência civil, porque a lei que estava sendo decretada e que tinha que se cumprir, confrontava a lei do Senhor. E eles disseram, não vamos obedecer a isto. Faça o que o Senhor quiser com a nossa vida. Aquela coragem, aquele desapego, causou um grande impacto, sabe? Aí eles ficaram mais irritados ainda. Porque quando o seu testemunho por Jesus é forte, é fiel, causa irritação. Mas também impacta os céus. Deus interveio, Deus estendeu o seu braço e fez um grande milagre através daqueles 3 meninos.
Até onde eu sei, Milena, Elias e Thomas, até onde eu posso perceber, os discípulos de Jesus eram muito jovenzinhos. Muito provavelmente alguns eram praticamente adolescentezinhos. Impactaram o mundo todo do tempo deles. Impactaram até hoje, impactam a nossa vida com os seus testemunhos, com as suas palavras. Pequenos garotos que deram testemunhos extraordinários. Um pequeno menino, e isso aqui é literal, não é a leitura que o pastor faz, não. É literal, a Bíblia diz, um pequeno menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. Quando Jesus quis ajudar, socorrer, alimentar pessoas que estavam com fome. E aquele pequeno menino, ele não carregava 20 quilos de pães ou de peixes. Ele tinha 5 pães. Qual o tamanho de uma criança para poder carregar 5 pães e 2 peixinhos? E Jesus usou para realizar um grande milagre. A Bíblia diz, ninguém acendendo uma candeia a cobre com um vaso, ou a põe debaixo de alguma coisa. Põe sim num lugar de destaque para que aquela luz impacte o ambiente ao redor dela. Um testemunho impacta os céus e a terra, quando outros são abençoados e se aproximam de Deus. Quando a minha vida colabora para que outros sejam abençoados, isso causa um impacto, aqui e lá. É o caso desse garotinho. Quando ele oferece aqueles pães, eu não sei bem se ele ofereceu, mas foi-lhe pedido e ele não negou. Não, a Bíblia não diz que ele saiu atrás de Jesus, tome, usa aqui. Não, mas ele estava ali, ele tinha aqueles talentos, ele tinha aqueles recursos, que ele poderia de algum modo dizer que era dele, porque há aqui um pequeno menino que tem, então de algum modo era considerado propriedade ou posse, ou ele estava tomando conta. E Jesus disse, então traga. E Jesus usou aquele garoto e o seu desprendimento, o seu desapego para alimentar 5.000. Talvez o que mais impede que eu seja um instrumento para Jesus abençoar pessoas e aproximar pessoas dele é o meu apego às coisas terrenas. Eu fico agarrado a coisas, isto é meu. Por isso que, se eu quero impactar céus e terra, eu tenho que abrir mão. Tudo começa assim. Quem não deixar, quem não renunciar, quem não desapegar, então é preciso deixar o apego às coisas deste mundo. O apego ao dinheiro causa a morte do seu testemunho, porque Jesus não pode usar os recursos que estão nas suas mãos. Eu quero que o meu tempo, meus dons, meus recursos, minha família, tudo que eu chamo meu, a minha igreja, tudo que eu chamo meu, que na verdade não é meu, seja usado por Jesus para abençoar gente, para aproximar gente de Jesus. Então, um testemunho que impacta céus e terra ocorre quando o que eu tenho, o que eu sou, é usado por Jesus para abençoar gente. Segundo lugar, um testemunho impacta quando, sem o uso da força, os opositores de Deus são confrontados. E os que não conhecem a Deus ficam impressionados. Esse é o testemunho, esse é o impacto. Jesus usa nesse texto de Lucas 20,
Ele usa um testemunho de João para confrontar os seus opositores. Isso é algo extraordinário. Que Deus se dê a essa graça, a essa misericórdia de usar a minha vida para calar mentiras, falsas doutrinas. É ou não é um fato? Eu me lembro, eu ainda era jovem, tinha um senhor que não era batista, mas ele tinha uma prática que os crentes no ritualzinho dos crentes não era o padrão, era diferente do padrão. Ele seria criticado e talvez até excluído por algumas igrejas. Mas o homem tinha uma vida, e meu pai não era crente, mas ele impactava a vida do meu pai. Então eu tinha que me curvar, porque eu era um pouco mais fariseu do que sou hoje, e aquele moço não estava agindo como o meu padrãozinho farisaico, mas a vida dele era tão forte que eu não podia falar nada. Ele estava evangelizando meu pai mais do que eu mesmo. É muito lindo quando Deus usa o seu exemplo para calar falsas doutrinas, ideologias de malucos ou do inferno. Não, como? Como é que isso aqui está errado? Fulano está seguindo isto, e fulano eu ponho a mão no fogo por ele. Olha o que Deus faz com a gente, né? E Deus precisa, mesmo, aquela multidão, aqueles fariseus, eles não aceitaram Jesus, diz que eles não responderam a João, sobre a pergunta sobre João, mas eles ficaram, nós não sabemos, e Jesus os calou, usando João, e o seu testemunho. Isso é importante. Estão lembrados de Jó? Deus e Satanás. E olha o que Deus faz com Satanás. Você viu minha serva Mariana? Você viu minha serva Rosane? Olha o que Deus está fazendo. Que responsabilidade a minha e a sua, uma vez que Deus pode usar a minha vida para jogar diante do seu opositor, do seu inimigo. Já imaginou se ele fizer isso comigo ou com você? Se Deus e o Satanás crescer? Eu vi o Juraci. Então vamos falar sobre o Juraci. Não, Satanás teve que engolir. Viste tu, meu servo Jó? Estão lembrados de Salomão? A sabedoria de Salomão, o coração de Salomão, a forma como ele administrava a própria casa. Porque tem crente que a casa é uma bagunça. A casa, eu estou falando das finanças, dos relacionamentos, da higiene, não usa máscara. A casa é uma bagunça. Mas a casa de Salomão era tudo bonitinho. Ele atravessava na faixa, parava no sinal vermelho, fazia os deveres direitinho, não colava na escola. A vida dele era toda bonitinha. A rainha de Sabá chega lá para ver, olha aquilo tudo tão perfeito. Que coisa linda. Aí a rainha de Sabá pega e diz assim: bendito seja o teu Deus, que teve agrado de ti, que te pôs no trono de Israel, porque o Senhor ama mesmo a Israel. Por isso ele te estabeleceu rei, para fazer juízo e justiça. Deus deve amar essa família, porque colocou esse pai sábio nela. Deus deve amar esta casa, porque olha como essa mãe se comporta. Então Deus usa Salomão para impactar uma pessoa que vem de fora. Esse Deus deve ser muito bom. Essa Bíblia deve ser uma coisa muito extraordinária. Olha como essa pessoa mudou depois que passou a ler a Bíblia.
Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Diz o Senhor. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Testemunho que impacta, confronta os opositores, impressiona os que não conhecem ainda a Jesus. Terceiro lugar, um testemunho impacta céus e terra quando o propósito da minha existência, da sua existência, se realiza no seu sentido máximo. Hoje eu estava ouvindo um áudio da irmã Daniela Aziz, que ela está fazendo uma série que começa hoje, que vocês podem acompanhar. Está lá no Facebook da igreja, uma série de vídeos de 2, 3 minutos que ela está gravando diariamente sobre aquele livro, Uma Vida com Propósito. Vale a pena vocês acompanharem, começou hoje, sigam lá, vejam lá no Facebook da igreja. Aliás, podia mandar pastor Edemir, pastor Joel, para todos os membros da igreja, para que eles possam acompanhar, entrarem no grupo e seguirem. Ela estava dizendo lá que o pastor Rick Warren, ele diz que sentido da nossa existência, nós fomos criados para Deus. Nós achamos que nós fomos criados para nós, para fazer uma família, para poder construir uma casa, para poder fazer um doutorado. Não, nós existimos para Deus, para um propósito do Senhor. E nós então nos realizamos mesmo, é quando isso ocorre, quando isso se realiza. João Batista é o maior dos nascidos de mulher. Ele não é o menor. Ele disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Mas esse João Batista aqui era o maior dos nascidos de homem, do ser humano. Por quê? Porque ele realizou o que ele veio fazer nesse mundo. Eu me lembro de Estevão. Olhem isto que eu leio para vocês. Ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Estevão. Leio Atos 7:54. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Quando o sentido da sua vida se realiza, quando aquilo para o que Deus fez você existir se realiza, muitas vezes isso irrita aqueles que estão contra você alcançar o alvo. E arremeteram unânimes contra ele, e expulsando da cidade o apedrejavam. E as testemunhas depositaram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha o que acontece. O testemunho que irritou aqueles que se opunham a Deus, impactou uma pessoa que vai se tornar depois, talvez o maior missionário da história da igreja, o apóstolo Paulo. Impactou os céus. Mas veja, encheu o coração de Estevão de um sentido de vida. E apedrejavam a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu no clímax da realização. Eu vejo os céus abertos, eu vejo Deus, eu vejo o Cordeiro sentado ao lado de Deus. Senhor, recebe-me aí. Isso é muito maior do que a mediocridade de nossas vidas. Comparando com isso, é claro.
Em último lugar, um testemunho impacta terra e céus quando Deus usa para o seu próprio deleite. Eu fico aqui, ao ler esse texto de Lucas 20, eu fico tentando criar na minha mente o que Jesus estava vivendo ali. Os encrenqueiros, carne de pescoço, estavam, por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Você está alimentando, multiplicando pão, fazendo, curando cego, com que autoridade você faz isso? Jesus disse, tá bom, mas me responda então, o batismo de João é coisa dos céus, de Deus, ou é coisa dos homens? Aí eles entraram numa situação complicada. Não sabemos não. Jesus disse, mas diz o texto que eles passam a matutar. Jesus dá um tempo. Quando você é bem resolvido, você não tem que resolver as coisas assim. Você pode dar o tempo. Você sabe como uma coisa vai terminar. Você sabe como a história vai terminar. Você não tem aquele estresse porque está sofrendo uma oposição. Aí Jesus disse, vocês quer mais tempo para pensar? Aí eles começam a discutir entre eles. Não, se eu responder assim vai dar errado, se eu responder assim também vai dar errado. Então vamos responder o seguinte, vamos falar que a gente não sabe. Aí nesse tempo que eles estavam lá em agonia, eu fiquei imaginando o que Jesus estava sentindo, o que Jesus estava pensando. Jesus tinha o controle da situação. Meus irmãos, o nosso testemunho, ele estava se deliciando, lembrando de João. Muito bem, no pensamento dele, talvez ele estava mais ou menos assim, muito bem, João Batista, 10, olha o que estou fazendo com o seu testemunho. Valeu a pena ter morrido, meu irmão, valeu a pena. Deus tomou a iniciativa para falar para Satanás. Você viu meu servo Jó? Vocês não concordam que Deus estava se deliciando? Você viu meu servo Jó? Viu como é que ele se porta? O Jó estava lá, cuidando da rotina dele. Deus estava lá olhando para Jó e se deliciando com a vida de Jó. Quando uma mulher quebra um vaso de perfume para ungir a Jesus, era o patrimônio talvez para o casamento dela. Outra vez ela abre mão, como sempre falamos no início, no primeiro ponto. Outra vez os homens se irritam. Porque quando você faz algo grande para Deus, quando você se entrega, sempre tem alguém para se irritar. Adolescentes, lembrem-se disto. Se vocês entregarem suas vidas de fato a Jesus, vocês vão ter que ouvir boas lá na escola. Podia ter os inteligentes, podia ter vendido isso para dar para os pobres. Jesus interveio. Pouquíssimas vezes Jesus parte para defender uma pessoa. Ele deixa a pessoa morrer. Quantas vezes? Deixou João Batista morrer, da nossa história aqui. Deixou Estevão morrer, da nossa história aqui. Quando ele quer, ele faz a intervenção, como foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Muitas, na maioria das vezes, ele não faz intervenção e você vai morrer. Mas, neste caso, ele fez intervenção. Ele disse, por que vocês estão perturbando essa mulher? Por que vocês estão perturbando essa moça? Ela fez algo bonito, ela fez algo para mim. Ela
entregou o que era precioso para ela, esse perfume. Então, meus irmãos, eu não tenho dúvida. A Bíblia diz que a casa se encheu de perfume. Aquela fragrância alcançou todos ali num raio de vários metros. Mas eu digo uma coisa com absoluta convicção: aquele perfume foi sentido pelos anjos, foi sentido por Deus, quando a gente derrama o nosso melhor para Jesus. Esse perfume sobe até os céus. Porque causais problemas a esta moça, ela realizou uma boa ação para comigo. Ser motivo de orgulho diante dos homens, de estima. Você é um bom crente. Há quantas décadas você segue a Jesus? Isso é lindo. Muito bom que as pessoas possam dizer, na morte, no sepultamento do irmão Messias, eu preguei sobre os carvalhos do Senhor. Décadas, eu não me esqueço, todo dia do aniversário dele, ele vinha aqui com um envelopezinho. Era R$1 para cada ano de vida. Ele entregava aqui. Todo aniversário, ele entregava uma oferta especial, que era R$1 para cada ano de vida. Sabe esse testemunho? Que nos impacta. É coisa pequenina. Quando a gente pensa que um testemunho nosso pode impactar os céus, pode fazer o coração de Deus feliz. Um testemunho que faz os olhos dos homens brilharem, é coisa pequena diante de um testemunho que faz o coração de Deus se alegrar. Nós existimos para fazer o coração de Deus se alegrar. E viu Deus que era bom. Aos Efésios o apóstolo Paulo diz: Cristo amou a igreja, entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo. Observaram isso? Sabe para que Jesus está nos fazendo igreja? Para apresentar a Ele mesmo. Para Ele olhar e dizer: olha o que eles se tornaram. Olha o que eu fiz. Ele se alegrar ao olhar para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Nem todo vaso que Deus faz, irmão, irmã, nem todo vaso que Deus faz é para mostrar para os homens. Ele também faz vasos para mostrar só para si. E a gente pensa que a razão da nossa vida é dar um testemunho para os homens. E isso se torna, repito, pequeno, quando eu estabeleço como desafio viver uma vida que impacte os céus. Já imaginou? Se Deus puder dizer de mim ou de você, nas regiões celestes: viste tu, meu servo? Viste tu, minha serva? Não muda toda a forma da gente entender o que é grande desafio?
Nós fomos feitos para sermos vistos pelos homens e pelo Senhor. Somos um perfume para ser sentido. Somos uma carta para ser lida. Somos uma noiva para ser vista e apreciada, linda, sem ruga, sem coisas semelhantes, inculpável. Somos uma luz. Somos um sal para temperar. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para este certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? E eu que pensava que já estava bacana, porque já dou um bom testemunho diante dos homens, e estamos apenas começando a nossa maratona, o nosso desafio. Oremos. Querido Pai, obrigado por esse